Olá, boa noite. Tô aqui mandando pro pessoal. Não sei se tá saindo o som. Deixa eu tirar essa. Boa noite. Tá saindo o meu som aí? Olá, olá. Vocês estão me ouvindo bem? Eu deixei aqui o microfone embaixo. Não sei se o som tá ruim ou não. Tá bom o som? Só me digam aí, tá? Então, beleza. Então, vamos começar. Olha só, se vocês conhecerem pessoas que gostam de estudar, que gostam de entender, né, o que está no profundo, o que está nas entrelinhas, convida as pessoas para participar, porque, oi Carlinha, porque esse estudo ele está muito rico de informação que vai ajudar você a compreender até algumas passagens, salmos, explicações dos apóstolos. Então, compartilhem, me ajudem a fazer com que as escrituras alcancem mais pessoas, que a palavra de Deus seja compartilhada, multiplicada e que transforme, né? Vamos orar para começar. A gente vai para a nossa parte 2 hoje e que o Senhor abençoe a vida de vocês, para que vocês recebam aquilo que o Senhor quer entregar através desses estudos. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, por esse tempo na tua presença, por esse tempo de estudo, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas para nos preparar, para nos capacitar para esse tempo, Senhor, para nos preparar para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração. Senhor, usa a minha boca para que a tua palavra venha com o poder do teu Espírito, Senhor, gerar vida, gerar transformação, trazer revelação, fazer tudo aquilo que o Senhor designou para que ela seja vivificada na vida de cada um e cumpra o propósito que o Senhor determinou na vida de cada um. Senhor, abençoa para que eu tenha as palavras certas, a maneira simples de passar tudo que o Senhor me mostrou, para que as pessoas possam compreender, Senhor, que eu consiga entregar o alimento de uma forma que elas consigam digerir, absorver e que traga transformação na vida de cada um, Senhor. Que teu Espírito flua, que a tua presença seja, Senhor, testemunhada por aqueles que estão participando desse estudo, seja agora ao vivo ou depois. Que teu Espírito sopre, Senhor, sobre os quatro cantos dessa terra, esses estudos, para que alcance aqueles que o Senhor quer alcançar, para que ensine aqueles que o Senhor quer ensinar, e para que aqueles que buscam a tua reta justiça, Senhor, buscam conhecer verdadeiramente a tua lei, a tua justiça, os teus mandamentos, os teus estatutos, a tua vontade, possam ter a resposta, Senhor, através de todas essas lives que nós temos compartilhado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Só fazendo um resumo, né, da aula anterior, a gente viu que o desejo de Deus é tabernacular dentro do nosso coração desde o princípio. Quando nós vimos em Êxodo 25 que ele queria habitar no meio deles, aquela palavrinha lá em hebraico, Betohan, significa dentro deles. Tem até um raiz aí que eu compartilhei hoje no Stories, e se estiverem vendo pelo YouTube, tem aqui no YouTube na playlist, eu não lembro o número do episódio, mas está lá Betohan, é só vocês acessarem e aprenderem um pouquinho mais a respeito desse significado. Ali eu trago passagens também para trazer mais entendimento sobre o desejo de Deus de fazer de nós o seu templo, a sua morada. E aí isso, né, embasa todas as passagens que a gente vê, essa expressão, né, esse desejo do Senhor de fazer
de cada indivíduo a sua habitação. Aquele tabernáculo que Deus ele estabeleceu através de Moisés, né, que ele trouxe para Moisés, foi entregue no Monte Sinai, e Moisés ele teve uma visão exata de como deveria ser o tabernáculo, como ele deveria ser construído, e ele então instrui o povo a construir. Lá no capítulo 40, a gente vai para o último capítulo de Êxodo, porque aqui tem uma breve descrição de quando ele foi construído. Foi no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, que depois, né, lembrem-se que quando Israel saiu do Êxodo, do Egito lá, né, saiu do Êxodo, ficou meio redundante, mas quando Israel foi libertado, né, da escravidão que ocorreu o dia da Páscoa, naquele dia, no 14º dia, Nissan, que era o mês, foi estabelecido como o primeiro ano do calendário religioso dos judeus. O primeiro ano do calendário civil é no mês de Tishrei, que, segundo a tradição judaica, foi o mês em que Deus criou o mundo, e que no 7º dia lá ele descansou, e que no 6º dia Adão foi criado, né? O aniversário da humanidade é comemorado em Tishrei. Então, Nissan, no segundo ano que eles estavam fora, né, do Egito, vivendo ali no deserto, o Senhor estava preparando o povo para receber a identidade de povo de Deus, estava conduzindo, né, o povo para serem tratados, para serem transformados pela palavra, para serem instruídos pela Torá, que ele entregou, né, que inclusive os 10 ditos. Boa noite, Luci, boa noite, pessoal que está entrando. Ele, então, começa a tratar o povo, para esse povo poder chegar na Terra Prometida preparado para viver como povo de Deus. Aí eu tinha explicado, né, que a revelação do tabernáculo, ela foi dada depois do pecado do bezerro de ouro, embora na ordem da Bíblia ela esteja invertida. Algumas coisas estão assim para trazer algum ensinamento, e eu expliquei que Deus ele fez dessa forma para mostrar para o povo, né, a quem eles deveriam adorar. E todo o ouro que foi usado para construir o bezerro de ouro depois foi utilizado para fazer o altar, a Arca da Aliança. Então, aquilo que foi usado antes para adorar a um ídolo, um mediador, né, que eles estavam querendo, na verdade, substituir Moisés, o bezerro de ouro, ele representa um deus do Egito que era mediador entre o Criador, que para os egípcios era Ptah, e eles tentaram substituir Moisés para ter essa conexão com o Criador. Só que eles acabaram se pervertendo, se corrompendo, e passaram a adorar o bezerro. E isso foi julgado por Deus. Ele trouxe a sentença sobre aqueles que adoraram, né, idolatraram o ídolo, e apenas o povo da tribo de Levi não se corrompeu. Então Deus passa para eles o ministério sacerdotal. A ordem levítica, ela nasce daí, porque na verdade, desde o princípio, quando a gente estava estudando, né, os outros capítulos de Hebreus, a gente viu que a ordem do Rei da Justiça, o sacerdócio, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que significa Rei da Justiça, aquilo não é um nome, é uma expressão, ela envolvia, na verdade, os primogênitos. O desejo de Deus era que os primogênitos de todas as tribos servissem no templo. Por isso que depois ele estabelece lá uma das leis como a lei do resgate dos primogênitos das tribos, porque os levitas ficaram com esse serviço diante do Senhor por ter honrado a Deus e não ter se corrompido. Aí, então, lá no capítulo 40, a gente vê a ordenança do Senhor, né? O que Deus disse para Moisés, no versículo 2. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu.
Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio, e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo, será separado. Ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e os ungirás, e os consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes serás por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Aí depois, na sequência, mostra, né, que ele fez tudo isso segundo Deus tinha ordenado, e traz a relação, né, a descrição de tudo como foi colocado ali no tabernáculo com a posição, exatamente a posição que cada objeto, cada utensílio deveria ser colocado no tabernáculo. Então tem alguns determinados objetos ficaram ao norte, determinados objetos ao sul, determinados objetos ao leste, outros ao oeste. E as tribos estavam em volta deste tabernáculo, estabelecidas por estandartes. Aí lá no versículo 34 a gente vê que a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo de tal forma que Moisés nem podia entrar na tenda. E quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel se deslocavam, caminhavam avante, e quando ela ficava parada, eles ficavam ali. Então, Deus ele estava se locomovendo, né, com o povo, e ele direcionava para onde o povo devia ir. O que isso, né, tem a ver com o nosso estudo de hoje? Hoje a gente vai ver a disposição das tribos em volta do tabernáculo, mas antes eu quero passar para você a ideia que Deus ele estabeleceu com a construção do tabernáculo, da casa dele, né, o templo lá em Jerusalém, e depois, através de Jesus, né, colocando em nós o seu Espírito, ele nos torna o seu templo. Por que ele começou, por que ele desde o princípio ele já não estabeleceu, já que ele queria habitar em cada indivíduo, e conforme a gente viu no estudo passado, conforme as pessoas iam cumprindo as mitzvot, os mandamentos, as ordenanças do Senhor, elas se santificavam, porque elas estavam fazendo a vontade de Deus, e elas assim se colocavam na presença do Senhor, e o Senhor então habitava em cada indivíduo, porque eles estavam servindo e obedecendo a Ele. Por que desde o princípio Ele não entregou o Espírito Santo para cada um? Porque Ele tem a sua maneira, né, de estabelecer tudo, e Ele não entrega o seu Espírito para qualquer um, aquele povo ainda precisava ser santificado. Então o tabernáculo, ele servia como uma maneira didática de Deus ensinar o povo a santidade dele, de ensinar o povo e motivá-los a se santificar, a temer a ele, porque o fato de só os sacerdotes poderem servir no templo, o fato de que, depois a gente vai ao longo desse estudo ver, que os levitas não podiam tocar nos utensílios, embora eles fossem uma tribo que Deus separou para que eles recebessem uma porção especial, né? Eles não receberam herança na terra, como a gente viu em Deuteronômio, mas eles receberam a presença do Senhor e puderam exercer o ministério diante do Senhor em ensinar o povo a obediência, a Torá, a instrução. E a família, né, nem todas as famílias dos levitas podiam tocar nos utensílios, somente os descendentes de Arão, que receberam a unção e foram santificados, como a gente leu aqui, né, mais ou menos por cima, Deus ordenando as vestes sagradas para eles e eles se purificando para poder exercer
o ministério diante do Senhor, levando os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, mediando, né, essa conexão com Deus e intervindo, intercedendo, expiando o pecado, que esse era o papel do sumo sacerdote, a gente viu. Então, aquilo mostrava para o povo que Deus ele era sério, né? Que Deus ele era muito santo, e Deus ele se estabeleceu ali no tabernáculo como um rei que se coloca no meio do seu exército. E o primeiro tabernáculo ele era móvel, né? Então ali Deus está mostrando que ele é o pastor, porque o tempo todo Deus está conduzindo o povo para a terra prometida. O tempo todo ele está apacentando aquele povo num deserto, conduzindo eles a verdes pastos, né? E isso a gente pode ver nos Salmos, que havia esse entendimento dentro do povo de Israel, mesmo depois. Davi ele ora, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no capítulo 23 do Salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí, lá no versículo 4, no finzinho, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois a gente vai para o Salmo 80, e lá, peraí, deixa eu pegar aqui o Salmo 80, lá também ele é descrito como pastor de Israel. Aqui é Asaf, né? Era um outro levita que apresentava cânticos diante do Senhor, na casa do Senhor. E ele diz o seguinte no versículo 1: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui era um clamor, né? Num tempo em que Israel, principalmente o Reino Norte, estava sendo atacado. Mas você vê ele chamando Deus de o pastor de Israel. E depois, no Salmo 105, versículo 43, também é um exemplo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Então o Senhor, como um pastor, um bom pastor, tirou o povo do Egito e conduziu esse povo a uma terra fértil, de pastos verdejantes e águas, né, mananciais, aliás. E depois disso, né, primeiro o tabernáculo então era móvel, até que no tempo certo que Deus estabeleceu e que Deus já tinha determinado que em um lugar específico a habitação dele seria colocada para que o povo levasse os holocaustos, os sacrifícios e se reunissem. E aí a gente viu isso em Deuteronômio 12. Eu vou reler os versículos 11 e um trechinho do 12 e do 14 para refrescar a tua memória. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Aí lá no 12, ele diz, e vos alegrareis perante o Senhor. Aí o trecho continua e eu vou pular para o 14, que diz, no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos, ali oferecerá os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E nesse momento, Deus ele se coloca como um dono de uma vinha. Ele planta o seu povo numa terra e ele estabelece a sua choupana ali, ele então derrama paz sobre essa terra e ele fica cuidando da plantação até que ela frutifique, que ela dê frutos, né? E seja o tempo da colheita. A gente vai voltar para o Salmo 80, no versículo 8,
que declara isso: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. E Jesus, ele afirma ser a videira e o seu pai, o agricultor, lá em João 15:1. Agora vamos fazer uma conexão entre esses dois temas, né? Lembre-se que as profecias dizem que um descendente pisaria na cabeça da serpente e dessa forma Deus estabeleceria a justiça e o seu juízo. Esse descendente que pisaria na cabeça da serpente, que é o Messias, é Jesus Cristo, ele viria para ensinar a palavra do Senhor, a reta justiça, a trazer juízo e justiça. A gente vai ler algumas passagens que falam a respeito disso daqui a pouquinho. E Deus, ele prometeu que esse descendente viria da linhagem de Davi. Davi, que é da tribo de Judá, não se esqueça. Jesus, por que ele é a videira verdadeira, sendo que o povo de Israel todo é chamado de videira? Porque Deus separou um povo para ensinar as nações a respeito dele, a respeito da sua reta justiça, a respeito do seu caráter, a respeito da sua benignidade, a respeito de que ele é o Criador dos céus e da terra e da humanidade, a respeito da sua soberania, a respeito de que ele é um e que não existe outro Deus além dele, os outros deuses não passam de ídolos, que a gente já aprendeu que ídolos, no hebraico, o termo literal não serve de nada. Então todos esses deuses e todas essas coisas, as divindades que a humanidade ela estabelece, na verdade são engano, são mentira, porque não tem poder para gerar vida e não tem poder para salvar. O que se move através dessas figuras, a gente já sabe, né, que são as trevas, porque o enganador, ele quer separar o homem daquilo que Deus estabeleceu desde o princípio para ele, que é governo, é autoridade. Se você não está com Deus, você não tem autoridade e governo para viver na sua plenitude aquilo que ele estabeleceu para o homem no Éden, que é multiplicai-vos, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai-vos à terra e governai sobre todas as coisas. Então, você não vive na plenitude isso, só através de Jesus, porque Jesus resgatou, restaurou o domínio, né? E venceu a morte espiritual. Lá em Ezequiel 37:24, está escrito assim: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Jesus, ele veio para isso, né? Aqui é colocado como meu servo Davi, mas se refere à linhagem de Davi, porque Deus prometeu para Davi que o trono dele seria eterno, seria perpétuo, o Messias viria da sua linhagem. Em Jeremias 33, versículo 15, diz que ele executará juízo e justiça. E lá em Isaías 61:1, também nós vemos essa mesma ideia sendo profetizada, né? Esses três profetas, eles trazem revelação a respeito do Messias, a respeito da Nova Jerusalém, a respeito do mundo vindouro, a respeito do reino messiânico. E aqui no 61, versículo 1, a palavra diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação ao cativo e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aí vai, né, toda a descrição, e no versículo 11 diz... vou ler o 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.
E o último, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Jesus é o judeu, né, que se tornou a videira verdadeira, porque ele agiu da forma como todos os judeus deveriam ter agido, como o povo de Israel deveria ter agido desde o princípio e não agiu. Então, Jesus, ele é a videira que não secou, a videira que deu fruto, como Deus estava esperando, como Deus plantou Israel na terra de Canaã para frutificar. No meio do caminho eles se corromperam, eles se prostituíram cultualmente, né? Se venderam para resolver os seus problemas, começaram a idolatrar e adorar os ídolos das nações. Eles adulteraram a aliança dessa forma, porque aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, ela foi passada para o povo de Israel, só que o povo de Israel se corrompeu, quebrou essa aliança, e Jesus ele veio restaurar isso sobre o povo de Israel, que tinha perdido, né, essa integridade com o Senhor. Então, primeiro ele veio para isso, porque o povo estava disperso, a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida deles, que era: se vocês não obedecerem, eu vou permitir a peste, a espada, o fogo, a morte, a desolação, vocês vão trabalhar para outros colherem, para outros comerem, vocês vão se tornar escravos dos inimigos, e eles perderam a sua identidade. Então, Jesus ele veio primeiro reunir o povo de Israel para ter... porque eles são o povo escolhido de Deus. Deus está restaurando as gerações que vieram depois. Aqui a gente vê a graça do Senhor se manifestando, né, sobre a vida dessas gerações que não tinham culpa do pecado dos seus pais. E ele veio para ser luz para os gentios e ensinar todas as nações a respeito do juízo e da justiça. Então, por isso ele é a videira verdadeira. E essa videira verdadeira, ela fez aquilo que é o desejo do Senhor desde o princípio, porque a gente aprendeu já, né, nas primeiras aulas aqui de Hebreus, que a glória do Senhor, a milta, a sabedoria, aquela porção do eterno que não se define, né, que essa palavra no aramaico, ela é única e exclusivamente usada para esse poder do Senhor que se manifesta na terra, né, a sua sabedoria que criou o mundo, que arquitetou toda a criação junto com ele, ela viesse em carne e habitasse, tabernaculasse entre o seu povo, que foi o que Jesus veio fazer. A justiça se tornou carne para habitar no meio do povo, e Jesus ele passa a ser o nosso mediador, e através dele, né, através de Jesus Cristo, da nossa fé que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Rei e que ele está com autoridade nos céus, na terra e debaixo dela, a gente então recebe o Espírito Santo para habitar em nós. O nosso coração é transformado, né? O coração de pedra é transformado em carne, como está em Jeremias 31. Isso começou com o povo de Israel, isso foi transferido também para os gentios, que se tornaram concidadãos do reino de Deus, coparticipantes dessa promessa. E então, no nosso coração, toda a lei do Senhor, a palavra dele, a Torá, a Escritura, ela é impressa. E por isso que a gente passa a ser movido pelo Espírito e tem discernimento das coisas espirituais. O desejo do Senhor se cumpre a partir da vida de Jesus. E então aqui o Senhor ele se manifesta como um pai, porque todo pai ele quer os seus filhos habitando, né, junto a ele. A alegria de um pai é ver os seus filhos crescendo, se desenvolvendo, mas construindo as suas vidas ao redor dele. Tanto que lá no Salmo 128 diz, né, que bem-aventurado é o justo. Espera que eu vou ler rapidinho, que essa aqui vale a pena ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. O Pai,
ele tem a alegria de se sentar à mesa junto com os seus filhos. Não é à toa que Deus preparou um banquete, né, para as bodas do Cordeiro e vai lá estar junto conosco, né, celebrando essa aliança que ele fez através de Jesus conosco. E Jesus, então, vem como um príncipe, um pastor, para estabelecer a casa do Pai na terra e nos transformar em templo, como está 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler só 2 versículos, o 19 e o 20. Peraí. Diz o seguinte lá: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Lembre-se que santuário é o Mikdash, né? Que a gente viu que no Êxodo 25, ao invés, aquela palavrinha santuário ali, não é Mishkan, que é o tabernáculo, mas ele colocou como Mikdash, um lugar santo. Então, o Senhor faz de nós, do nosso corpo, um lugar santo por o Espírito dele, que é santo, por isso que é chamado de Espírito Santo. Não é Espírito Santo, não é um nome com sobrenome, é Espírito Santo porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, para guardar o nome do Senhor, passaram a usar Santo, Senhor, Adonai, Kadosh, Hakodesh, para não colocar o nome do Senhor na boca dos estrangeiros, na boca dos gentios, e o nome dele ser profanado por lábios impuros. Então, na verdade, é o espírito de santidade. Ele faz de nós, então, a sua morada. Por isso que nós devemos viver esse processo de santificação, que significa se separar do mundo, das coisas do mundo, do nosso passado, das nossas ideologias, das nossas crenças, por mais que elas pareçam muito boas, muito puras, porque nós devemos estar totalmente íntegros na presença do Senhor, para que ele se manifeste, para que a glória dele se manifeste através de nós. Por que nós vemos uma igreja morta, uma igreja apática, uma igreja que não gera fruto? Porque os seus membros não estão santificados, não estão separados. Está todo mundo vivendo debaixo de doutrinas de homens, se afastando da santidade verdadeira. E a santidade verdadeira é você cumprir com a palavra de Deus. Não é você ficar indo na igreja, ficar só guardando o seu exterior, porque isso era o que os fariseus faziam, e aí Jesus chamou eles de sepulcro caiado por causa disso. Né? A aparência parecia que estava branco, puro, mas por dentro eles eram podres, porque as suas obras, as cobiças dos seus corações e as intenções dos corações não tinham bondade, não tinham misericórdia, não tinham o Espírito do Senhor e não tinham sabedoria e justiça de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a gente viver. Então, versículo 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus, ele comprou com um preço de sangue a nossa vida para ele, para que nós fôssemos santificados através desse sangue, que é o sangue de Jesus. A salvação, ela é um favor imerecido, mas ela custa um preço muito alto. Ela custou a vida do Filho de Deus. Então, cuidado, né, de não ficar achando que o fato de Jesus ter morrido por você e ter te liberto do peso da lei, significa que você não deve observar a lei e o princípio que ela carrega. Tem um estudo completo de Deuteronômio aí, se você não assistiu, assista. E não tenha preguiça e não ache que esses estudos que eu faço são para pessoas que vão ministrar. Esse estudo que eu faço são para servos do Senhor, são para sacerdotes reais. E todos nós somos chamados para isso, para sacerdócio. Então, você também é ministro, né? E a gente vai ver ao longo do estudo que não são só pastores, profetas, quais são os 5 ministérios que todo mundo fica falando, né? Engessaram o corpo de Cristo em 5 ministérios, mas 1 Coríntios 12 mostra que o corpo de Cristo ele se move com mais do que 5 ministérios, tem muito mais serviços para se cumprir, e quando as pessoas entenderem isso, a igreja vai se mover para o caminho certo,
vai estar andando na direção que Deus quer que a gente se mova para que o reino de Jesus seja estabelecido, o reino de Deus venha a ser estabelecido finalmente na terra. Então, vamos lá agora ver, cadê? João 1,9, né? Que eu falei sobre Jesus estar habitando entre nós. Aqui em João 1,9, essa palavrinha que aparece aqui depois do verbo se fez carne. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Ela vai ter muito mais significado agora que eu vou trazer o que está no grego para você. João 1,9 diz o seguinte. Não, João 1,1. Peraí. João 1,1, não é 1,9 não. Não, peraí. Eu anotei errado o número. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem estudou aí comigo, Hebreus, né? Acho que é o capítulo 1. Hebreus capítulo 1, parte 2, eu falo sobre a milta, que é esse verbo. Na verdade, a palavra verbo é uma palavra no aramaico, que é uma expressão que só existe no aramaico, que foi traduzido como palavra, mas ela se refere ao poder de Deus, à sabedoria do Senhor, tudo aquilo que eu estava explicando. E essa porção do Eterno, ela se fez carne e tabernaculou conosco. A palavra que foi traduzida como habitou, que eu não sei muito bem pronunciar, porque em cada lugar eu vi de um jeito, mas seria mais ou menos skenezei, acho que é isso. Não sei falar grego, então me perdoem. Mas essa palavra que está aqui, ela significa tabernacular. Então, uma porção do Eterno se fez carne para habitar no nosso meio. E agora, né, que ele já completou toda a obra, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, ele prometeu que o Espírito Santo ia ser dado, né? E em João 14, a gente tem lá Jesus falando a respeito do envio do Espírito Santo, né? Que é chamado de Consolador, porque Jesus estaria partindo, então ele consolaria aqueles que viveram, né? Viveram com Jesus, tabernaculando com eles, a presença, aquela porção encarnada do Eterno ali, que voltaria, né, para junto do Pai, sentaria à sua destra, ela seria substituída pelo Espírito Santo, que é o nosso penhor, a garantia de que quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens, nós seremos levados para junto do Pai. É o selo que existe em nós, é a nossa marca, e é o Espírito que diz, né, que clama Abba Pai, que nos dá o Espírito de adoção, né, que traz sobre nós essa identidade de filhos. E lá em João 14, no versículo 3, do 1 ao 3, na verdade, Jesus ele diz assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus ainda não tinha completado a obra. Quando ele diz que ele vai preparar o lugar, ele está falando que ele vai cumprir o ministério dele para que Deus possa habitar como pai junto dos seus filhos. Não significa que a gente vai morar no céu, porque em Apocalipse 21 está muito claro
de que Deus fará um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém que está no reino vai descer, e ele vai tabernacular com o seu povo na terra, que vai ser restaurada, renovada, e que não vai precisar de sol nem lua. A gente vai ler alguns trechos aqui que mostram isso, porque a sua glória, ela vai trazer a luz e vai iluminar tudo. Então, ele vai preparar o lugar como? Com a própria vida, entregando a vida dele em sacrifício no nosso lugar, vencendo a morte, ressuscitando, se tornando o primogênito dos mortos, né? O primeiro que ressuscita para a vida eterna é ele inaugurou isso. Essa promessa de Deus se cumpre na vida de Jesus e vai, em nome de Jesus, se cumprir na vida de cada um que crê nele, que permanece até o fim para receber a coroa de vida eterna. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Lá agora, vamos ler em Ezequiel 26, no versículo 28, algumas passagens que falam sobre esse tabernáculo, né? Então, através de Cristo, o homem se torna a casa espiritual do Senhor, o santuário do Senhor, lugar santo. Por isso que a gente deve tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo. Por isso que Paulo deu aquela admoestação, né, a Corinto, porque se a gente profana o nosso corpo, nós estamos contaminando algo que foi separado para Deus habitar. Onde você leva a planta dos teus pés, você está levando a presença do Senhor. Quando você acredita nisso, você toma essa palavra para si, você vai começar a vencer as transgressões e as suas fraquezas. Aguardando o dia em que Deus tabernaculará, então, com seu povo no mundo vindouro, em nível de pureza e santidade, que o mal não penetrará. Ezequiel 26, vamos lá ver o que o profeta disse. Versículo... Aliás, não é Ezequiel 26, é Ezequiel 37, versículo 26. Espera aí. Deixa eu ver se é isso. Ezequiel 37, versículo 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Isaías 60, versículo 18 agora. A gente vai ver aqui mais uma profecia dada a um outro profeta em um outro momento da história de Israel, que fala a mesma coisa. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de isolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. E lá em Apocalipse 21... para finalizar sobre, né, esse fim, né, que é o desejo do Senhor de habitar como um pai no meio dos seus filhos, nós temos o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É nesse trecho aqui do capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra, e Isaías
60 eu li os versículos 18 até o 22, até o finzinho do capítulo. Certo? E para você entender, lá em Josué, Deus já fala, né? Ele já mostra que aonde a presença dele está, o mal não penetra. Porque quando ele convoca Josué para tomar posse da terra prometida, ele diz o seguinte no versículo 8 do capítulo 1. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando nós estamos meditando na lei, meditando na palavra, cumprindo com aquilo que Deus entregou, Jesus trouxe plenitude para a lei. Se vocês forem ler o Sermão do Monte, vocês vão ver que Jesus torna tudo mais pleno. E ele, com a autoridade que o Pai deu para ele inclusive diz, né? Eu, porém, vos digo. Por que ele traz aquela autoridade? Porque no tempo de Jesus haviam 2 escolas rabínicas e aqueles homens, né, dessas escolas escreviam no Talmud, que era um lugar de lei oral, que era como se fosse um livro de proposições com argumentos, afirmando, contra-argumentando, negando. Um falava a respeito do que o outro falava. Os sábios, eles iam falando, o rabino fulano de tal diz tal coisa, e com base no que o rabino fulano de tal diz, eu digo tal coisa. Eles se embasavam nas palavras de homens sábios. Jesus, ele não se embasa na palavra de nenhum homem. Ele dizia, em verdade vos digo, porque nele estava a justiça do Eterno, porque ele era a palavra que se fez carne. Então ele tinha autoridade nele, porque Deus deu para ele essa autoridade. Então, quando a gente vive aquilo que Jesus ensinou, tornou pleno, deixou íntegro, e que tem a ver com os princípios que estão na Torá, porque Jesus disse que não veio abolir, ele veio tornar pleno, e a gente então se coloca debaixo dessa prosperidade, desse sucesso e da mão forte do Senhor que nos conduz, e aonde está a presença dele, o mal não entra. E quando ele tabernacular conosco, então o mal, o luto, a morte não vão ter parte, porque aquele que é a vida, que gera vida, que emana a vida, a luz e o bem, a bondade, a mansidão, o amor, a verdade, a justiça, ele estará no nosso meio. Deixa eu ver que horas são. Eu acho melhor eu parar por aqui, porque o próximo tema já vai ser a disposição das tribos de Israel, e aí vai ser muita informação num vídeo só. Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque é melhor eu parar, senão vai ficar muita informação para vocês. E aí, semana que vem eu venho com o significado, né, da posição de cada tribo, da disposição dos levitas em torno do tabernáculo, por que Deus fez dessa forma, o que isso tem a ver com a gente. Tudo isso, tudo que Deus estabeleceu aponta para o propósito, para a promessa dele que se cumpre em Jesus. Quando você entende isso, a Bíblia ela é vista com mais profundidade, a sua mente abre, né? Só que com os olhos espirituais, com o entendimento que vem do Espírito Santo, e você passa a ler a Bíblia não para ter um benefício próprio, mas entendendo que quando você se submete à palavra do Senhor, é que as bênçãos dele te acompanham, porque é isso que a palavra diz, aquele que cumpre os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus propósitos e os meus juízos, as bênçãos o acompanharão. Então, a gente não precisa fazer esforço, nosso esforço é obedecer, se submeter e parar de achar que a gente sabe mais, né, do que Deus. E entender esse lugar, né,
que Deus nos coloca como seu santuário, a importância de se andar em santidade, parar de ter desculpinha de que, ai, eu sou a minha natureza carnal, ai, mas eu sou humano, eu erro, porque isso é uma grande mentira que Satanás coloca na nossa boca, como ele sempre colocou, né? Desde o princípio lá, quando Adão e Eva pecaram, ele jogou sobre o homem esse desejo de usar de artimanha para se justificar diante do Senhor, ao invés de assumir, né, bater no peito e falar, não, Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou fraco, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu socorro para melhorar, para mudar e perdão. Eles, desde o princípio, colocou com o fruto do conhecimento do mal e do bem, né, do bem e do mal, ele sabia que isso seria incutido no homem e o homem começa a transferir a sua culpa. Então, Adão, quando Deus ele pergunta para ele, né, por que você se escondeu de mim? Você por acaso comeu do fruto que eu proibi você de comer? Ele fala, a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa tanto para Deus quanto para a mulher, né? E depois a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Então nenhum deles assumiu a culpa e provavelmente se tivessem assumido e se arrependido, a história teria sido outra, né? Deus poderia não ter expulsado eles do Éden. Mas enfim, né? Essa é uma história para depois. O que importa é que você entenda que você é um lugar santíssimo e que você precisa ser separado desse mundo. Se você creu em Jesus verdadeiramente, entregou a sua vida para Ele, você precisa se esforçar em ser irrepreensível aos olhos do Senhor e não buscar doutrinas e palavras que agradam o teu ouvido, mas obedecer aquilo que Ele ordena você fazer, mesmo que vá contra a tua vontade, porque é melhor você ir contra a tua vontade, mas se submeter à vontade do Pai, do que você ter que ficar sacrificando toda hora, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão frio espiritualmente que você vai abandonar todos os dons que o Senhor derramou na sua vida. E a gente viu em Hebreus, né, num trecho que aqueles que experimentaram os dons, experimentaram Deus como Pai, experimentaram o Espírito Santo, as coisas celestiais, se caírem, esses não terão como serem salvos novamente, porque é como se estivessem crucificando Jesus duas vezes. Então não tem como nascer duas vezes, renascer duas vezes. Se você já nasceu no Espírito, né? Você já recebeu vida no Espírito, cuide da sua salvação, porque você pode sim perder. É só você ler as 7 igrejas no Apocalipse e você vai ver que só uma ali permanece até o fim. E ali até é um bom lugar para a gente ler e examinar o nosso coração. O tempo todo, examine o teu coração, se separe para o Senhor, busque andar na reta justiça para que você viva na plenitude as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Certo? E é isso, pessoal. Boa noite. Tá tudo certo, a Laís falou aqui. Pessoal que tá aqui também, vocês aí também estão sem dúvida. Posso fechar, vou orar por vocês e a gente encerra então, se ninguém tiver dúvida aqui. Alguém quer alguma oração específica? Ou não? Se não quiser colocar aqui nos comentários para todo mundo ver, é só clicar aqui no balãozinho com interrogação. Eu não cito o seu nome, mas eu oro pela sua vida com o tema que você quer que, o motivo, né, que você quer que eu interceda por você. Mas é isso aí. Se alguém quiser alguma oração específica, coloque aí. Enquanto isso, eu vou orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o meu planejamento era fazer 2 temas, mas o Senhor tinha uma porção mais especial e poderosa para trazer sobre a vida de cada um. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, de todos que estão ouvindo, de todos que vão ouvir, porque eu sei que o Senhor faz com que a sua palavra chegue sobre aqueles que o Senhor quer abençoar, que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer curar. Senhor, em nome de Jesus, traz vida verdadeira sobre cada um, convence, Senhor, cada um a respeito dos seus pecados, das suas transgressões, para que eles, enquanto há tempo, eles se consertem diante do Senhor, eles purifiquem o seu lugar santo, o seu lugar de habitação na vida deles, Senhor, e as suas orações possam ser respondidas.
Senhor, eu coloco a vida da Lucy nas suas mãos, eu apresento a vida dela, pedindo primeiramente que o Senhor cubra a nossa vida com o seu sangue, Jesus, perdoa os nossos pecados e traz a tua cura, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que toda a saúde dela seja restaurada, cada célula do corpo dela, Senhor, seja regenerada, que haja vida em todo o corpo dela, porque aonde está a tua presença não há enfermidade, Senhor, e ela é uma serva tua, ela tem buscado viver segundo a tua palavra. Eu peço a ti que o Senhor revele a ela, Senhor, as brechas que estão abertas para que ela se conserte na tua presença, para que ela peça perdão, para que ela se corrija, Senhor, e que o mal não possa mais atingi-la, porque a tua palavra mesmo diz que aqueles que obedecem, que andam na reta justiça, as tuas bênçãos e o sucesso os acompanham. Então, que haja essa restauração, Senhor, na vida espiritual dela, para que ela possa receber essa cura e receber, Senhor, essa palavra sobre a vida dela, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, que cada vida entenda a importância que eles têm nas tuas mãos, Senhor. Não é só por causa do teu amor, mas é por causa da tua obra que o Senhor chama verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Então, que cada vida aqui, Senhor, seja transformada para carregar a tua palavra reta, para levar o teu juízo e a tua justiça por onde forem, Senhor. Porque muitos confundem o julgamento com o juízo juízo temerário com o juízo segundo a tua palavra, a tua reta justiça. Então traz entendimento, Senhor, de que a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos orienta para que a gente receba a vida e vida em abundância. Que eles escolham as bênçãos ao invés da maldição, Senhor. Que eles escolham obedecer os teus preceitos, obedecer a tua palavra, mesmo que vá contra o que já ensinaram a eles, o que pais, mães, outros pastores, seja lá quem for, Senhor, qualquer pessoa que se coloca numa posição de liderança espiritual, mas que ensinou uma palavra contaminada, uma palavra, Senhor, segundo o coração de homens. Eu peço a Ti, Senhor, que aquilo que a Tua palavra diz, que a verdadeira doutrina, ela tem poder para destruir dogmas, sofismas e fortalezas na mente, que isso venha acontecer na vida de cada um desses, Senhor, para que eles vivam em liberdade verdadeira a Tua palavra, a Tua justiça e todas as Tuas promessas que não tem a ver com esse mundo, mas tem a ver com este mundo vindouro que o Senhor vai estabelecer, Senhor. Que cada um deles esteja nesse tabernáculo que o Senhor está preparando, que nenhum deles seja escolha perder a Tua bênção, Senhor, a eternidade por conta de coisas terrenas, por conta de desejos da carne, de coisas que são atraentes aos olhos carnais, ao coração mentiroso, enganoso, mas que o Teu Espírito, Senhor, revele a mentira, revele o engano e que Ele convença cada um a respeito dos seus pecados, Senhor, para que todos nós possamos nos arrepender e nos alinhar com a Tua palavra, com a Tua reta justiça e viver verdadeiramente aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que estes todos sejam como flechas nas Tuas mãos, Senhor, como está em Salmos, que os filhos são herança do Senhor e que eles são como flechas na mão dos pais. Eles são flechas, Senhor, para atingirem lugares mais distantes. Que nós sejamos flechas nas Tuas mãos, Senhor, para alcançar o perdido, para libertar o cativo, para ajudar os oprimidos, para consolar os que estão tristes, abatidos e para trazer esperança e as boas novas, Senhor, porque bem-aventurados são aqueles que anunciam as boas novas e formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias para toda a criação. Senhor, guarda a vida de cada um e faz essa palavra crescer e haver uma verdadeira transformação na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor vivifique através do seu Espírito o coração de vocês. Que hoje você tenha coragem de retornar ao Senhor, se arrependendo de todo o erro que você cometeu, de toda a justificativa, para que você se torne um lugar santo, separado para o Senhor, e que você seja
um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus com integridade, irrepreensíveis, sem culpa e que carregam verdadeiramente a autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Que vocês vivam a palavra que Jesus determinou de que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez aqui na terra, porque ainda é tempo de nós nos alinharmos, nos ajustarmos e obedecermos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Jesus abençoe muito, uma boa noite, uma boa semana. Segunda que vem, então, a gente retorna aí com a parte 3 desse estudo sobre o tabernáculo e que seja muito enriquecedor para a sua vida junto com Cristo e a sua intimidade com o Pai. E é isso, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.